Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando nossa listinha sobre as várias coisas que a gente faz que faz com que a gente tenha desgaste energético, né? Perda energética. A primeira delas aqui é fatores emocionais extremos, decepção, cansaço mental ou emocional. Gente, no final das contas, qualquer tipo de preocupação que você tenha, que seja excessiva, ou seja, aquela preocupação que ela acaba virando monoideia, certo? Ela é extremamente prejudicial. Sabe aquela situação que você fica remoendo, que você fica repensando, que você fica, eu queria ter feito diferente, isso, aquilo, outro? Pois é, isso aí tudo é desgaste energético. Quando você fica remoendo situações, você está perdendo energia. E, como ele disse aqui, decepções. Ou seja, tem muitas pessoas que não estão preparadas para se decepcionar. Elas colocam muita expectativa no outro ou em alguma coisa e quando elas se decepcionam, elas não sabem lidar com essa situação. Então, é uma pessoa que tem descontrole emocional. E esse descontrole, logicamente, que não é saudável, né? Nós temos aqui vítimas de fatores externos que não aceita, que é o próprio agente de desequilíbrio. Também essa nossa mania da gente terceirizar a nossa culpa. Né? A gente sabe que determinada situação eu fiz por uma situação minha, por uma atitude minha que eu poderia ter evitado e eu fico justificando. Ah, não, mas é porque fulano provocou. Não, mas é porque fulano... Não tem isso, certo? Esse tipo de situação é bastante prejudicial para a nossa energia, certo? Então, nós temos hoje em dia uma grande quantidade de pessoas que têm descontrole emocional, que não sabem lidar com situações inesperadas, que não sabem lidar com situações que não gostaria, que foge, né? De resolver situações, mais na frente eu vou falar sobre isso, e decepção amorosa, como ele cita aqui, decepção amorosa, cansaço mental, né? E emocional são coisas que, se sua mente não está bem, certo? Então, logicamente que o restante do seu corpo, seja ele físico, seja ele espiritual, também vai sofrer um certo tipo de abalo. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar 100% equilibrada a vida toda ou o tempo inteiro. A gente não vai. Mas é impressionante, principalmente hoje, nós temos pessoas que elas não sabem lidar com uma decepção. Elas não sabem lidar com uma situação que elas não queriam. Não sabem simplesmente deixar para lá ou simplesmente resolver ali, se resolver e depois seguir em frente. A maioria de nós fica remoendo, a gente fica, ai, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, não sei o quê. Não vai resolver se você ficar pensando. Certo? Então, por isso que revela, sim, um padrão nosso de descontrole emocional que muitas vezes não precisa da ajuda de outras pessoas, nem ajuda dos espíritos obsessores, não. É uma prática que é nossa, da nossa insensatez de não procurarmos nos conhecer, de não procurarmos saber quem somos, certo? E quais são nossas fragilidades e quais são também nossas potencialidades. O segundo tópico que ele cita, desconforto emocional e doenças da alma. Né? O que causa certas anomalias energéticas também, mágoa, ressentimento e medo excessivo. Aquela mágoa daquela intriga que aconteceu em 1900 e carne assada que você nunca superou, pois é, que fica guardadinha ali no peito da gente, escondidinha, só que não. Então também é um fator energético que é prejudicial, porque, querendo ou não, uma hora ou outra você vai acabar tendo que lidar com aquela situação, certo? Não dá para simplesmente passar por cima. E mágoa, vamos combinar, que é uma coisa que a gente guarda, meu Deus do céu, tem gente que passa a vida toda magoada com a outra pessoa, quando na verdade seria tão mais simples ou se resolver ou seguir em frente, né? Mas a gente tem essa dificuldade de lidar e seguir em frente de determinadas coisas que não aconteceram do jeito que a gente queria. O ressentimento eu nem preciso falar, que você ficar remoendo, ah, por que fulano fez isso? Ah, que fulano não deveria ter feito isso? Ah, eu tô chateado. Isso aqui no final das contas o fulano não tá nem aí. Você é que fica com essa carga emocional negativa e, consequentemente, perdendo energia. E nós temos um medo excessivo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo até da própria sombra.
né? É claro que hoje em dia, na sociedade que a gente vive, não tem como a gente não ter medo de certas coisas, medo de assalto, medo de roubo, de morrer, mas tem muita gente que tem medo de viver, certo? Então, é uma coisa também que a gente precisa observar direitinho isso, certo? E ele diz no livro também que quando a gente produz essa questão da mágoa, do ressentimento e do medo excessivo, a gente cria uma espécie de fuligem. Fuligem, gente, sabe? Quando você vê por exemplo, quando eles estão asfaltando a rua, né? Que eles têm aqueles granulados de asfalto, de piche, sabe? Que é uma coisa que eles organizam para poder, né, vir com a máquina e passar para poder virar asfalto, né? É como se fosse essa espécie de lama, sabe? Em algumas pessoas ela parece também como se fosse poeira de fumaça, né? Aquelas cinzas, certo? Uma espécie de fuligem, né? Que é um conteúdo, é uma espécie de sujeira. Você pode olhar, por exemplo, um cano de descarga de um automóvel, de um ônibus, né? Ele emite aquela fumaça, mas ali dentro do cano, ali tá tudo sujo. Então aquilo ali é como se fosse uma espécie de fuligem, certo? Só que a que ele cita no livro é uma fuligem espiritual, que ela não fica somente no nosso corpo físico, ela fica no nosso corpo astral, no nosso psicossoma. E ali ela fica acumulada. E muitas pessoas convivem com isso, enfim, por anos e anos e não percebem, não sentem. Só que isso causa, sim, repercussões energéticas e, consequentemente, repercussões no nosso corpo físico, ok? O terceiro ponto que ele cita, estresse, cansaço, também é perda energética, ok? Aquelas tarefas que você não gosta, mas que você faz com o maior mau gosto do mundo, né? E ele cita também uma espécie de, que hoje em dia tem muito, uma espécie de correria sem produtividade. Tem gente que tem 30 mil atividades para fazer, mas ela não faz bem nenhuma, no final das contas, sabe? É a pessoa que pega 30 situações para resolver, 30 coisas ao mesmo tempo e aquela confusão para poder dar conta. Né? E aí aqui ele cita influência na resposta imunológica do organismo. É claro que quando você tem muitas tarefas que você não gosta, você, logicamente, acaba não dando conta de todas. Então, isso repercute no seu sistema imunológico. E aí, logicamente, aí a gente volta lá nos vídeos anteriores que fala sobre a questão da gente adoecer com muita facilidade, daquela pessoa ter aquela rinite que nunca se acaba, de ter aquela crise alérgica que nunca se acaba. Entendeu? Nosso corpo grita, gente. Nosso corpo grita quando ele não tá bem. Infelizmente, a gente demora muito para perceber esse grito, né? Esse grito silencioso, digamos assim. Mas que não tem nada de silencioso, muito pelo contrário, certo? E outra coisa aqui que ele fala, e isso aqui é muito importante, porque está acontecendo muito, 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 muito hoje em dia. A tentativa de agradar a todo mundo. Aquela tentativa inútil de parecer certinho, de parecer que é positivo o tempo todo, que é estar bem o tempo todo, aquela pessoa prestativa o tempo todo, aquela pessoa feliz o tempo todo. E hoje em dia eu tenho visto isso demais, 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 inclusive nos atendimentos aqui, que a gente percebe essa luta o tempo todo nosso, encarnado aqui na Terra, é lutando contra coisas que no final das contas não nos acrescentam em nada. E a gente perde muita energia querendo que tipo assim, o externo seja lindo e maravilhoso e o interno um destroço. E a gente não observa isso. Então tem muita gente, ai, o que é que vão falar? Ai, se eu cortar meu cabelo, o que é que vão dizer? Ai, se eu postar uma foto com um copo de bebida, o que é que vão dizer? Ai, se eu viajar no meio da pandemia, o que é que vão dizer? É lógico que, enfim, nessa questão da pandemia nós temos que ter cuidado. Mas, enfim, qualquer coisa que você fizer, as pessoas vão sempre criticar. Então, ou você liga o botão do foda-se, ou então você vai passar a sua vida inteira tentando agradar, no final das contas, pessoas que, no fundo, não se importam. Ok? Então, observe suas necessidades emocionais, o que é que você realmente precisa para você e corra atrás disso. Né? A energia de insatisfação deve ser expurgada da nossa intimidade. Muitas vezes a gente fica guardando resposta, a gente fica guardando certas coisas que, quando eu falo em certas coisas, novamente ele cita aqui, tipo assim, eu tenho uma raiva, alguém fez uma coisa que eu não gostei e eu fico guardando aquilo, mas eu não falo pra pessoa.
E muitas vezes você vai precisar sim dizer, colocar para fora aquela energia. Porque quando você se chateia com alguma coisa, primeiro a gente, logicamente, tem que prestar atenção se vale a pena falar com fulano. Se não fizer a pena falar com fulano para resolver, então se resolva e siga em frente. Agora, se você puder falar com fulano e resolver a situação, ótimo, também se resolva. Mas a gente fica acumulando esses sentimentos, fazendo coisas que não gosta, agradando pessoas que não se importam com a gente, e no final das contas, pra quê? Ok? Quarto tópico, logicamente, a depressão. No livro ele cita que uma das grandes causas da obsessão da depressão, desculpa, é a questão da pessoa ter uma decisão importante para tomar e ela simplesmente fica adiando essa decisão. Então ela fica postergando e isso, logicamente, vai causando preocupação e vai o quê? Minando nossas energias, certo? Então, assim, doenças prolongadas, perda de familiares, né? São coisas que, no final das contas, por mais que a gente não tenha ingerência total sobre a vida, mas no final das contas são coisas que a gente é que precisa resolver. A gente é que precisa lidar, procurar lidar da melhor forma possível e sim, procurar ajuda sempre que necessário. Vamos ter cuidado também com a questão da visão reduzida da realidade. Quantas vezes a gente tem certas ideias que não condizem com a realidade? Quantas vezes você se envolve com a pessoa e você cria todo um castelo de areia em cima daquela pessoa, mas no fundo, você não quer ver a verdade? Quantas vezes você acha que isso é certo, mas isso é certo só na sua cabeça e não é na cabeça das outras pessoas? Cuidado com essa visão limitada das coisas. Cuidado. Nada, tipo assim, aonde a gente vive, existe várias nuances da verdade, várias nuances das situações que existem, entendeu? E não dá pra gente reduzir tudo de acordo com a nossa mente. A nossa mente, ela é muito limitada. Por mais que você estude, por mais que você tenha todos os diplomas do mundo possível, que você tenha vivido todas as experiências imagináveis, nunca será suficiente para você entender o quadro todo. E o quinto item que ele usa, lazer no cotidiano, saber se divertir. Muitas pessoas não sabem se divertir. Né? E o que é que diversão tem a ver com energia? Tem tudo a ver. A diversão é uma das formas da gente recarregar nossas energias, certo? Então, tem muita gente que se diverte, mas não tem lazer de verdade. Existe uma diferença entre diversão e lazer. Certo? O lazer, ele é uma coisa que ela é feita de forma inteligente, ou seja, que não é destrutiva, que, por exemplo, um exemplo clássico, a gente pode sair para encher a cara de cerveja, de bebida, enfim, beber. Isso é uma diversão, você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, você vai curtir de boas. Mas isso não significa dizer que seja realmente um lazer que vai recuperar suas energias. Não vai, você vai acordar no outro dia de ressaca, certo? Então, não vai ser suficiente. Não vai ser, você não está gerenciando o seu lazer de forma saudável. E você se divertir de forma que não seja saudável é perda energética. O que é a ressaca, minha gente? Se não você perder sua energia. Alguma coisa você perdeu. Então, quando você faz coisas que, no final das contas, não são realmente prazerosas, são prazerosas ali só no momento, mas elas não continuam gerando prazer depois, então isso é diversão. Lazer não, lazer inteligente, ele é totalmente diferente, né? Porque você se diverte e você recebe aquela energia e você continua bem, ok?